Quem é a mulher, a criança e o dragão em Apocalipse 12? O céu se rasga como um pergaminho sendo dobrado. Uma luz ofusca toda a criação, enquanto uma mulher surge envolta em radiação solar, pisando sobre a lua como se fosse um pedestal divino. Sua cabeça coroada com 12 estrelas que pulsam como sóis distantes. Mas algo está errado. Ela grita, não de alegria, mas de uma agonia que atravessa dimensões. Suas mãos apertam o ventre, enquanto as dores do parto mais importante da história humana a consomem. O que está nascendo determinará se a humanidade será salva ou perdida para sempre. Do outro lado do cosmos, 7 pares de olhos observam fixamente. Um dragão vermelho como fogo líquido, com 7 cabeças coroadas e 10 chifres que parecem torres de destruição, posiciona-se estrategicamente. Ele não veio para assistir, veio para devorar. A criança que está para nascer carrega um destino que fará o inferno tremer e o céu celebrar. O dragão sabe disso, por isso ele espera, com as mandíbulas abertas, pronto para engolir o futuro da humanidade no momento exato do nascimento. Mas quem são esses 3 personagens que determinam o destino de bilhões de almas? A mulher vestida de sol esconde uma identidade que chocará você. A criança não é quem a maioria imagina. E o dragão, ele está mais próximo de você do que pensa. Esta é a revelação mais explosiva do Apocalipse. João viu tudo. E agora você descobrirá a identidade real dos 3 personagens que travam a batalha final entre o bem e o mal. Uma batalha que acontece neste exato momento, em dimensões que seus olhos não conseguem ver, mas que determina seu destino eterno. O primeiro sinal: a mulher que não é quem você pensa. João registra que um mega semeion apareceu no céu. Grande sinal. Não era uma visão comum. Era um prenúncio de eventos que determinariam o destino da humanidade inteira. E o primeiro elemento que ele vê é uma mulher vestida com o sol. A maioria das pessoas imediatamente pensa em Maria, a mãe de Jesus. Faz sentido à primeira vista. Afinal, ela deu à luz ao Salvador. Mas quando você mergulha nas Escrituras, a verdade é completamente diferente. E essa descoberta muda toda a interpretação do Apocalipse. A mulher tem a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esses não são detalhes aleatórios. São símbolos específicos que apontam para uma identidade precisa, e a Bíblia já decodificou esses símbolos para nós. Gênesis 37, versículo 9. José conta seu sonho a seus irmãos. No sonho, o sol representava seu pai Jacó. A lua representava sua mãe Raquel. E 11 estrelas representavam seus irmãos. Com José incluído, temos 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. O padrão é idêntico: sol, lua e 12 estrelas. A mulher em Apocalipse 12 não é Maria, é Israel. A nação escolhida por Deus, que atravessou séculos de sofrimento para trazer o Messias ao mundo. Mas por que isso importa? Porque muda completamente o que está acontecendo na visão. Maria não poderia representar a igreja, já que Jesus é quem origina a igreja. Israel, no entanto, é a nação da qual Jesus nasceu fisicamente. O povo através do qual Deus cumpriu suas promessas messiânicas. No Antigo Testamento, Israel é constantemente retratado como uma mulher. Em Oséias, Deus fala de desposar Israel para sempre, em retidão, em justiça, em benignidade. Sião e Jerusalém são frequentemente personificadas como mulheres nas profecias. O padrão é consistente através das Escrituras. A mulher está grávida e grita de dor. Ela está em trabalho de parto, mas não é um parto comum. É o parto profético que toda a história de Israel apontava. O momento em que a promessa feita a Abraão se cumpriria de forma definitiva. Cada contração, cada grito de dor
representa os séculos de sofrimento que Israel enfrentou. As perseguições, os cativeiros, as dispersões, tudo preparando para este momento singular na história. O nascimento do Messias que mudaria tudo. A identificação da mulher como Israel explica por que ela é protegida no deserto por 1260 dias. Não é Maria sendo protegida, é o remanescente fiel de Israel que permanece leal a Deus durante os tempos finais. O verdadeiro Israel espiritual que reconhece seu Messias. Essa descoberta revoluciona a interpretação de todo o capítulo. Não estamos vendo uma visão sobre Maria e Jesus bebê. Estamos vendo a representação profética de como Israel cumpriu seu papel no plano de salvação de Deus e como continuará cumprindo até o final dos tempos. O dragão não está tentando devorar um bebê indefeso. Ele está tentando impedir que o plano milenar de Deus se concretize através da nação que ele escolheu para trazer salvação ao mundo. É uma guerra muito maior do que imaginamos. E você precisa entender isso, porque essa mulher não representa apenas o Israel histórico. Ela representa também o verdadeiro povo de Deus de todas as eras. Aqueles que, como Abraão, creem nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A pergunta que fica é: o que isso revela sobre as dores de parto que ela está sentindo? Por que o texto bíblico enfatiza tanto seu sofrimento? A resposta vai chocar você, porque conecta o sofrimento de Israel através dos séculos com profecias específicas que predisseram exatamente o que João estava vendo. As dores de parto que atravessam os séculos. O grito da mulher não era apenas físico, era profético. Cada contração que atravessava seu corpo representava séculos de agonia que Israel enfrentou para cumprir seu destino divino. E a Bíblia já havia predito exatamente essas dores de parto. Miqueias 4, versículo 9. O profeta pergunta: por que Israel grita em alta voz? Por que a agonia os agarrou como uma mulher em trabalho de parto? A resposta é devastadora. Eles seriam levados cativos para a Babilônia. Mas no meio do sofrimento, uma promessa: eles seriam resgatados. Israel não sofreu por acaso. Cada perseguição, cada exílio, cada momento de desespero era uma contração preparando o nascimento do Messias. As dores de parto proféticas duraram séculos, não horas. O cativeiro babilônico foi apenas o começo. 70 anos de exílio, enquanto o povo chorava junto aos rios da Babilônia. Depois vieram os gregos, depois os romanos. Cada dominação estrangeira era mais uma contração no parto profético que geraria o Salvador do mundo. Miqueias continuou sua profecia. O sofrimento da nação continuaria até que o remanescente trouxesse o nascimento do Messias. Não era coincidência, era cronograma divino. Cada dor tinha propósito específico na preparação para o evento mais importante da história. A mulher em Apocalipse 12 grita exatamente como Miqueias profetizou que Israel gritaria. As palavras são quase idênticas. João estava vendo o cumprimento de profecias que foram escritas séculos antes de seu nascimento. Mas há algo mais profundo acontecendo. As dores de parto não terminaram com o nascimento de Jesus. Elas continuaram através dos séculos seguintes. A destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a dispersão mundial dos judeus, as perseguições constantes através da história. Cada evento traumático na história de Israel era mais uma contração preparando algo maior. Não apenas o primeiro advento do Messias, mas também seu retorno. O parto tem duas fases. Israel ainda não terminou de dar à luz tudo o que Deus planejou através dessa nação. Jesus mesmo falou sobre isso. Em Mateus 24, ele comparou os sinais dos últimos tempos com dores de parto. Guerras, terremotos, fomes,
tudo aumentando em intensidade, como contrações que se aceleram antes do nascimento final. A mulher em Apocalipse representa Israel atravessando essas dores proféticas. Não apenas o Israel físico, mas o Israel espiritual. Todos aqueles que, como Abraão, creem nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Você precisa entender que essas dores não foram em vão. Cada momento de sofrimento de Israel, através da história, estava preparando o momento exato em que Deus cumpriria suas promessas de forma definitiva. O nascimento que mudaria tudo. A profecia de Miqueias revelou algo crucial. As dores continuariam até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Não era apenas sobre o nascimento físico de Jesus. Era sobre o cumprimento completo do plano de Deus através de Israel. A filha de Sião seria espalhada entre as nações, mas depois reunida. Sofreria como uma mulher em trabalho de parto, mas no final daria à luz a salvação para o mundo inteiro. Cada contração tinha significado eterno. E agora, na visão de João, o momento final estava chegando. A mulher estava prestes a dar à luz. Mas do outro lado do firmamento, uma presença sinistra observava cada movimento. O dragão vermelho não veio apenas para assistir. Ele veio com um plano específico para impedir que o plano milenar de Deus se concretizasse. O que João viu a seguir revelaria a identidade real desse inimigo. E onde ele realmente habita atualmente vai chocar você, porque não é onde a maioria das pessoas imagina. O dragão vermelho. João vê outro sinal aparecer no céu, mas desta vez não é uma figura de esperança. É terror puro. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres surge diante da mulher. Cada cabeça usa uma coroa real. Cada chifre representa poder destrutivo. A primeira coisa que você precisa entender é que este não é um dragão literal. João deixa claro que está vendo um sinal, um símbolo. Mas o que esse símbolo representa é muito mais aterrorizante do que qualquer criatura física poderia ser. As 7 cabeças não são acidentais. Representam conhecimento completo, inteligência absoluta. Este inimigo não é ignorante ou limitado. Ele conhece estratégias que a mente humana nem consegue compreender. Os 10 chifres simbolizam poder total, força que pode destruir nações inteiras. Mas há um detalhe crucial que a maioria das pessoas perde. As cabeças usam diademas, não estéfanos. Esta diferença muda tudo. Estéfanos é a coroa da vitória, como a que Jesus usa. Diademas são coroas de autoridade governamental, poder político real. Este dragão não está apenas tentando causar caos, ele governa sistemas inteiros. Tem autoridade sobre estruturas que controlam nações, economias, religiões. Seu poder não é apenas espiritual, é político, social, econômico. Ele opera através de sistemas que você vê funcionando todos os dias. O versículo 9 revela sua identidade. É a antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Mas aqui está o choque. Ele não mora onde você pensa que ele mora. A maioria das pessoas acredita que Satanás está no inferno, acorrentado em algum lugar subterrâneo. A verdade bíblica é completamente diferente. Atualmente, ele não está no inferno. Ele tem acesso ao céu. Pode entrar na presença de Deus. Jó, capítulo 1, prova isso. Satanás se apresenta diante de Deus junto com os filhos de Deus. Ele vem e vai livremente. Deus pergunta de onde ele vem, e Satanás responde que estava passeando pela terra, percorrendo-a de uma extremidade à outra. Ele não está preso, está ativo, está operando, e tem acesso a dimensões que você nem imagina. Quando Apocalipse 12 mostra sua expulsão do céu, não está falando sobre algo que já aconteceu, está profetizando algo que ainda vai acontecer.
A imagem popular de Satanás como uma figura vermelha com chifres e tridente está completamente errada. Paulo revela em 2 Coríntios 11 que ele se transforma em anjo de luz. Ele é belo, inteligente, persuasivo. Sua maior arma não é o medo óbvio, é o engano sutil. O dragão observa a mulher prestes a dar à luz. Sua estratégia é clara: devorar a criança no momento do nascimento. Mas isto não era apenas sobre matar Jesus fisicamente. Era sobre impedir que o plano eterno de Deus se cumprisse através da nação de Israel. Sua cauda varre 1/3 das estrelas do céu e as lança à terra. Estas estrelas representam anjos que se aliaram a ele em sua rebelião original. 1/3 de todos os seres celestiais escolheu seguir Satanás contra Deus. O número é astronômico. Estes anjos caídos não desapareceram. Eles operam sob a liderança de Satanás, influenciando eventos terrestres de maneiras que a maioria das pessoas nem suspeita. Paulo chama isso de principados e potestades nas regiões celestiais. O dragão se posiciona diante da mulher, esperando o nascimento. Cada movimento é calculado. Ele sabia que algo estava vindo que mudaria tudo. Por isso, mobilizou todos os recursos disponíveis para impedir que acontecesse. A tentativa de Herodes de matar todos os meninos de Belém foi apenas a manifestação física desta guerra espiritual. O verdadeiro conflito acontecia em dimensões que os olhos humanos não conseguiam ver. Forças cósmicas se alinharam para impedir o nascimento do Salvador. Mas havia algo que Satanás não sabia. Um plano secreto que Deus manteve escondido desde antes da fundação do mundo. E quando a criança nasceu, este plano foi posto em movimento de uma forma que mudou o curso da eternidade para sempre. O que aconteceu a seguir revelará por que Satanás falhou em sua missão e como uma criança aparentemente indefesa se tornou a força mais poderosa do universo. A criança que mudou o curso da eternidade. A mulher dá à luz um menino, mas este não é um nascimento comum. João especifica que esta criança governará todas as nações com vara de ferro. Esta descrição aponta diretamente para uma pessoa específica na história: Jesus Cristo, o Messias prometido. A vara de ferro não é apenas simbólica. Apocalipse 19 confirma que da boca de Jesus sai uma espada afiada, sua palavra, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com vara de ferro e pisará o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Este é o cumprimento direto da profecia. Satanás sabia exatamente quem estava nascendo. Por isso, mobilizou Herodes para tentar destruir a criança. Mateus 2 registra que Herodes, percebendo que foi enganado pelos magos, ficou extremamente irado. Enviou soldados para matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. O massacre foi brutal. Raquel chorou por seus filhos e recusou ser consolada porque eles não existiam mais. Mas no meio deste horror, o plano de Satanás falhou completamente. Jesus escapou porque José foi avisado em sonho para fugir para o Egito. Este foi apenas o primeiro de muitos ataques que Satanás lançaria contra Jesus durante toda a sua vida terrena. Cada tentação no deserto, cada oposição religiosa, cada conspiração para matá-lo era parte da estratégia do dragão para impedir que o plano de Deus se cumprisse. Mas havia algo que Satanás não conseguia compreender. O plano de Deus não era apenas manter Jesus vivo. Era usar a própria morte de Jesus como arma definitiva contra o reino das trevas. A cruz, que parecia ser a vitória de Satanás, se tornaria sua derrota mais devastadora. João descreve algo extraordinário que aconteceu após o nascimento. A criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono. Esta não é uma referência apenas à ascensão de Jesus após a ressurreição. É uma declaração sobre toda a trajetória terrena de Cristo. Desde o nascimento até a ascensão,
Toda a vida de Jesus estava sob proteção divina soberana. Ninguém poderia tirar sua vida a não ser que ele voluntariamente a entregasse. João 10 revela que Jesus disse: "Ninguém tira minha vida de mim, eu a dou por minha própria vontade." O arrebatamento da criança ao trono representa a vitória completa de Cristo sobre todos os planos de Satanás. O dragão tentou devorar, mas a criança estava destinada a governar do trono do universo. Cada ataque apenas fortalecia o propósito divino. Filipenses 2 explica que Jesus, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mas depois de humilhar-se até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A criança que o dragão tentou devorar agora possui toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28 registra as palavras de Jesus ressurreto: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." O plano de Satanás não apenas falhou, ele inadvertidamente contribuiu para sua própria derrota. Isaías 53 profetizou que o Messias seria desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas por suas pisaduras seríamos sarados. O sofrimento que Satanás causou se tornou exatamente o meio através do qual a salvação chegou ao mundo. A tentativa de destruir a criança revelou algo fundamental sobre a natureza de Deus. Ele não apenas permite que o mal aconteça, ele o transforma em instrumento de bem para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo os ataques diretos de Satanás. Cada estratégia do inimigo foi usada por Deus para cumprir seu plano perfeito de redenção. O dragão descobriu que estava lutando contra alguém que transformava suas próprias armas em instrumentos de vitória. A cruz deveria ser o fim, mas se tornou o começo de algo que mudaria o curso da eternidade para sempre. Agora João presenciaria algo ainda mais espetacular. Uma guerra que começou no céu e determinou o destino de toda criatura vivente. Miguel, o arcanjo, estava prestes a enfrentar o dragão em combate direto. A guerra no céu que mudou tudo. João vê uma guerra explodir no céu. Não é uma batalha qualquer. É o conflito que determinará quem controla o destino da humanidade. Miguel, o arcanjo, lidera os exércitos celestiais contra o dragão e suas forças. Miguel não é apenas mais um anjo. Daniel 12 o chama de o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Ele é o comandante supremo das forças de Deus, designado especificamente para defender o povo escolhido contra ataques espirituais. A batalha é real, não simbólica, não metafórica. Forças celestiais se enfrentam em combate direto. O resultado desta guerra mudará completamente a dinâmica entre o céu e a terra. Tudo o que você conhece sobre realidade espiritual está prestes a ser reorganizado. O dragão luta com tudo que tem, mobiliza seus anjos, usa toda a sua experiência militar acumulada através de milênios de rebelião. Mas há algo que ele não contou. A vitória de Cristo na cruz alterou completamente o equilíbrio de poder no universo. Antes da cruz, Satanás tinha acesso legal ao trono de Deus para acusar os crentes. Apocalipse 12 o chama de acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Mas a morte e ressurreição de Jesus cancelaram essa autoridade. A batalha no céu não é sobre força bruta, é sobre autoridade legal. Cristo conquistou o direito de expulsar Satanás do céu através de seu sacrifício perfeito. Miguel está simplesmente executando a sentença que já foi decretada. Romanos 8 revela que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. As acusações de Satanás perderam completamente a validade legal.
Ele não tem mais base para permanecer no céu como acusador oficial dos santos. O resultado da guerra é decisivo. O dragão é derrotado. Ele e seus anjos são lançados à terra. Não foi uma retirada estratégica, foi uma expulsão forçada e definitiva. Eles perderam o direito de habitar nas regiões celestiais. Uma grande voz no céu proclama: agora veio a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. A vitória não é futura, é presente. O reino de Deus foi estabelecido através da derrota do acusador, mas há uma consequência devastadora para a terra. O versículo 12 declara: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Satanás foi derrotado no céu, mas ainda tem acesso limitado à terra. Sua ira não é apenas raiva, é desespero calculado. Ele sabe que seu tempo está contado. Por isso, intensificará seus ataques contra a humanidade de forma sem precedentes. Cada dia que passa é um dia a menos em seu cronograma de destruição. A guerra revela algo crucial sobre como os crentes vencem Satanás. Não é através de força própria ou estratégias humanas. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue do Cordeiro é a base legal da vitória. Cristo pagou o preço completo pelo pecado, removendo qualquer acusação válida que Satanás pudesse apresentar. A palavra do testemunho é declarar essa verdade publicamente, confirmando a vitória de Cristo. Há um terceiro elemento: não amaram as suas vidas até a morte. A vitória completa sobre Satanás requer disposição para perder tudo por Cristo. Quando você não tem nada a perder, Satanás não tem nada para ameaçar. Esta estratégia tripla é invencível. Satanás não tem defesa contra crentes que entendem o poder do sangue, declaram a verdade publicamente e não temem perder a vida por Cristo. É por isso que ele foi derrotado no céu. A expulsão de Satanás marca o início de uma nova fase na guerra cósmica. Ele não pode mais acusar os santos diante de Deus, mas ainda pode atacá-los diretamente na terra. E sua primeira estratégia será perseguir a mulher que deu à luz ao Messias. Israel se tornará o alvo principal de sua ira. Se ele não pode destruir Cristo diretamente, tentará destruir o povo através do qual Cristo veio. Mas Deus tem um plano de proteção que Satanás jamais imaginou. A fuga sobrenatural. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu. E deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, Satanás foi expulso do céu, mas sua ira se volta imediatamente para a mulher que deu à luz ao Messias. Se ele não pode atacar Cristo diretamente, destruirá a nação através da qual Cristo veio. Mas Deus tem um plano de proteção que nem mesmo Satanás consegue penetrar. A mulher foge para o deserto. Não é uma fuga desesperada. É um movimento estratégico orquestrado pelo próprio Deus. Ela tem um lugar preparado especificamente para ela, onde será alimentada e protegida por 1260 dias. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Este período específico aparece várias vezes no Apocalipse. Não é coincidência. É o cronograma exato da proteção divina durante a maior tribulação que a Terra já enfrentou. Mas há algo extraordinário na forma como ela escapa. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para voar para o deserto. Esta imagem já havia aparecido antes na história de Israel, e a conexão é impressionante. Êxodo 19 revela Deus falando com Israel. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim.
A mesma proteção que tirou Israel do Egito será usada para protegê-los durante os tempos finais. As asas da águia não são literais. Representam proteção sobrenatural, velocidade divina, capacidade de escapar de qualquer perigo terreno. Quando Deus decide proteger, nenhuma força do inferno pode impedir. A mulher é levada para seu lugar no deserto, não um lugar qualquer, um lugar específico, preparado antecipadamente por Deus. Assim como Jesus disse que ia preparar lugar para os seus, Deus preparou um lugar de refúgio para o remanescente fiel de Israel. Por um tempo, tempos e metade de um tempo, ela é sustentada longe da presença da serpente. Esta é outra forma de expressar 3 anos e meio. Um tempo representa 1 ano, tempos representam 2 anos. Metade de um tempo representa 6 meses. Total, 3 anos e meio. Durante este período, ela estará completamente fora do alcance de Satanás. Longe da presença da serpente, significa que ele não terá acesso ao lugar onde ela está escondida. É proteção absoluta, garantida pessoalmente por Deus. Mas Satanás não desiste facilmente. Ele lança da sua boca água como um rio atrás da mulher para que fosse arrastada pela correnteza. A imagem é de uma inundação massiva, destinada a destruir completamente o refúgio dela. A água representa exércitos, povos, multidões. Apocalipse 17 explica que as águas que João viu são povos, multidões, nações e línguas. Satanás mobiliza forças humanas massivas para perseguir e destruir o remanescente de Israel. Pode ser uma invasão militar, pode ser perseguição sistemática, pode ser um genocídio organizado. O que importa é que Satanás usa recursos humanos em escala global para tentar alcançar aqueles que Deus está protegendo. Mas então acontece algo totalmente inesperado. A própria terra ajuda a mulher. A terra abre sua boca e engole o rio que o dragão havia lançado. A criação física se torna aliada ativa de Deus na proteção de seu povo. Esta não é a primeira vez que a terra intervém sobrenaturalmente. Números 16 registra que a terra abriu sua boca e engoliu Corá, Datã e Abirão, quando se rebelaram contra Moisés. A terra obedece ao comando de Deus. Imagine a cena. Exércitos inteiros marchando contra os protegidos de Deus e de repente o chão se abre e os engole completamente. Ou enchentes massivas sendo simplesmente absorvidas pelo solo. A própria criação luta ao lado de Deus. Romanos 8 revela que toda a criação geme e está com dores de parto até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação física aguarda o momento em que será liberta da escravidão da corrupção, e ela participará ativamente dessa libertação. A estratégia de Satanás falha completamente. Ele não pode alcançar a mulher através de ataques diretos. Não pode alcançá-la através de forças naturais. Não pode alcançá-la através de exércitos humanos. A proteção de Deus é impenetrável. Esta proteção não é apenas para o futuro, é um princípio que funciona agora para todos aqueles que confiam verdadeiramente em Deus. Salmo 91 promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá à sombra do Onipotente. A ira de Satanás só aumenta com cada fracasso. O versículo 17 revela que o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Se ele não pode destruir o grupo protegido, atacará todos os outros que guardam os mandamentos de Deus. Esta mudança de estratégia marca o início de uma perseguição sem precedentes contra os cristãos fiéis. Satanás vai concentrar toda a sua fúria contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas há algo que Satanás não contou. Os mesmos que ele pretende destruir possuem a estratégia tripla que já derrotou ele no céu. E eles estão prestes a provar que esta estratégia é invencível também na terra.
a estratégia tripla que derrota Satanás. Você quer saber como vencer o inimigo que acabou de ser expulso do céu, mas ainda opera na terra com ira total? A resposta está em 3 elementos que formaram a estratégia mais poderosa já revelada contra as forças das trevas. E cada crente que domina essa combinação se torna invencível. A voz do céu declara como os santos venceram Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esta não é teoria teológica. É tecnologia espiritual comprovada em batalha cósmica. O primeiro elemento é o sangue do Cordeiro. Não é apenas símbolo religioso, é autoridade legal absoluta que anula qualquer acusação que Satanás possa apresentar contra você. Hebreus 9 revela que Cristo entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, obtendo eterna redenção. Quando você entende o poder do sangue de Jesus, suas orações mudam completamente. Você não implora por misericórdia. Você declara direitos legais adquiridos através do sacrifício perfeito. Satanás não tem defesa contra esta autoridade. O segundo elemento é a palavra do seu testemunho. Não é contar histórias bonitas sobre Jesus. É declarar publicamente e com convicção absoluta o que Cristo fez por você. É transformar sua experiência pessoal em arma espiritual. Apocalipse 12 mostra que esta palavra do testemunho é tão poderosa quanto o próprio sangue de Cristo na derrota de Satanás. Sua declaração pública sobre a obra de Jesus em sua vida carrega poder sobrenatural que paralisa as estratégias do inimigo. Romanos 10 explica que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão pública não é opcional. É parte essencial da tecnologia de vitória que Deus estabeleceu contra Satanás. O terceiro elemento é devastador. Não amaram as suas vidas até a morte. Esta é a arma final que torna os crentes completamente invencíveis. Quando você não tem nada a perder, Satanás não tem nada para ameaçar. Pense nisso. Todas as estratégias de Satanás dependem do medo. Medo da perda, medo da dor, medo da morte, medo do fracasso. Mas quando alguém já morreu para si mesmo em Cristo, esses medos perdem completamente o poder de controlar. Paulo declarou em Gálatas 2, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta não era linguagem poética, era declaração de guerra contra todo o poder do inferno. Ele havia se tornado literalmente invencível. Esta estratégia tripla funcionou no céu contra Satanás e seus anjos. Funciona na terra contra principados e potestades. E funcionará na sua vida contra qualquer ataque espiritual que você enfrente. A combinação é inquebrável. O sangue do Cordeiro fornece autoridade legal. A palavra do testemunho manifesta essa autoridade publicamente. O desprendimento da própria vida remove qualquer ponto de vulnerabilidade que o inimigo poderia explorar. Mas há algo mais. Esta estratégia não é apenas defensiva, é ofensiva. Lucas 10 registra Jesus dizendo aos 70, eu via Satanás como raio cair do céu. A mesma autoridade que expulsou Satanás do céu opera através de crentes que aplicam estes 3 elementos. Você precisa entender que não está lutando por vitória, está lutando a partir da vitória. Cristo já derrotou Satanás completamente. Você está simplesmente aplicando uma vitória que já foi conquistada na cruz e confirmada na ressurreição. 1 João 4 declara, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em você é superior em poder, autoridade e estratégia a qualquer força que Satanás possa mobilizar contra você. A chave é aplicar conscientemente os 3 elementos. Declare regularmente sua cobertura pelo sangue de Jesus.
Testemunhe publicamente sobre a obra de Cristo em sua vida. Viva como alguém que já morreu para o mundo e suas ameaças. Efésios 6 revela que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas também fornece toda a armadura de Deus necessária para permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. A estratégia tripla de Apocalipse 12 é o núcleo desta armadura. Quando você combina o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e o desprendimento da própria vida, você se torna uma força que o inferno inteiro não consegue deter. Isto explica por que Satanás muda sua estratégia no versículo 17. Ele se ira contra a mulher e vai fazer guerra ao resto da sua descendência. Se não pode vencer aqueles que aplicam a estratégia tripla, tentará pelo menos impedir que outros a descubram. Sua ira se dirige especificamente contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes são os que conhecem e aplicam a tecnologia espiritual que o derrotou no céu. Mas Satanás está prestes a descobrir que cada ataque só fortalece aqueles que compreendem verdadeiramente a vitória de Cristo. E o cronograma final está se aproximando rapidamente. A ira final e o que está por vir. Satanás acabou de descobrir que sua estratégia de séculos falhou completamente. Não conseguiu matar Cristo, foi expulso do céu. Não pode alcançar a mulher protegida no deserto. E agora enfrenta crentes que conhecem exatamente como derrotá-lo, usando a mesma estratégia que funcionou contra ele nas regiões celestiais. Sua resposta é previsível: ira total. Mas não é raiva cega, é fúria calculada de alguém que sabe que seu tempo está acabando. Apocalipse 12, versículo 12, declara que ele desceu à terra com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Este conhecimento do tempo limitado torna Satanás extremamente perigoso. Ele não está mais planejando campanhas de longo prazo. Está executando uma blitzkrieg espiritual, concentrando todo o seu poder destrutivo no menor tempo possível para causar o máximo de danos. O versículo 17 revela sua nova estratégia. Foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se ele não pode destruir Israel protegido, atacará todos os outros que pertencem ao verdadeiro povo de Deus. Esta mudança de alvo marca o início da perseguição mais intensa que a igreja já enfrentou. Não será perseguição aleatória ou cultural. Será guerra espiritual sistemática contra aqueles que representam a maior ameaça ao reino das trevas. Os que guardam os mandamentos de Deus são aqueles que vivem em obediência genuína à palavra. Os que têm o testemunho de Jesus são aqueles que declaram publicamente sua fé e experimentam o poder de Cristo em suas vidas. Estes dois grupos se tornaram o alvo prioritário de Satanás. Por quê? Porque são exatamente estes que aplicam a estratégia tripla que o derrotou no céu. Eles entendem o poder do sangue do Cordeiro, proclamam publicamente a palavra do testemunho e não temem perder a vida por Cristo. Eles são invencíveis. Satanás não pode vencê-los diretamente, mas pode tentar impedir que outros descobram essa tecnologia espiritual. Cada crente que aprende a estratégia tripla se torna uma força imparável contra o reino das trevas. Por isso, ele deve impedir que o conhecimento se espalhe. Daniel 7 profetizou sobre este tempo. O chifre pequeno fará guerra contra os santos e os vencerá até que o ancião de dias venha e seja dado o juízo aos santos do Altíssimo. A perseguição será intensa, mas temporária. Apocalipse 13 revelará como Satanás implementará esta guerra final. Ele levantará sistemas políticos e religiosos que parecerão legítimos, mas serão instrumentos de perseguição contra os fiéis. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra executarão seus planos.
A marca da besta não será apenas um sistema econômico, será um teste de lealdade que forçará cada pessoa a escolher entre adorar a Cristo ou adorar o sistema satânico. Aqueles que se recusam a receber a marca enfrentarão exclusão econômica completa. Mas há algo que Satanás não contou. Apocalipse 7 revela que antes da grande tribulação, Deus selará 144 mil de Israel e uma grande multidão de todas as nações. Estes serão imunes aos ataques finais porque carregam o selo do Deus vivo. O selo de Deus é superior à marca da besta. Representa proteção sobrenatural, provisão milagrosa e autoridade espiritual que nenhuma força terrena pode quebrar. Aqueles que recebem este selo se tornam intocáveis durante os juízos finais. A timeline está se acelerando rapidamente. Os 1.260 dias de proteção para a mulher no deserto coincidem com os 42 meses de autoridade da besta sobre a terra. É um período sincronizado onde a proteção divina e a perseguição satânica operam simultaneamente. Jesus profetizou sobre este tempo em Mateus 24. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Deus limitará a duração da tribulação final para preservar seus eleitos. A pergunta crucial é: onde você se encaixa nesta batalha final? Você está entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Ou está entre aqueles que serão enganados pelos sinais e maravilhas da besta? Sua posição nesta guerra não é determinada por denominação religiosa ou frequência na igreja. É determinada por sua relação pessoal com Jesus Cristo e sua disposição de aplicar a estratégia tripla que derrota Satanás: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e o desprendimento da própria vida. O tempo da decisão está se aproximando rapidamente. Apocalipse 3 declara que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir sua voz e abrir a porta, ele entrará. Mas a porta só pode ser aberta por dentro. A escolha é sua. A guerra cósmica que João presenciou em Apocalipse 12 não é apenas profecia futura, é realidade presente. Neste exato momento, forças espirituais estão lutando pelo destino da sua alma. A mulher, a criança e o dragão representam um conflito eterno entre o reino de Deus e o reino das trevas. Você descobriu as identidades: Israel, Jesus Cristo e Satanás. Agora você conhece a estratégia de vitória: sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, desprendimento da própria vida. A pergunta final é: você aplicará este conhecimento antes que seja tarde demais? O cronograma profético está se cumprindo diante dos nossos olhos. Os sinais estão se multiplicando. O tempo está se esgotando. Mas, para aqueles que conhecem a verdade e aplicam a estratégia divina, a vitória já está garantida. A batalha continua, mas o resultado final já foi determinado. Cristo venceu, Satanás foi derrotado. E você pode participar dessa vitória se escolher o lado certo na guerra que determina seu destino eterno. A visão que João recebeu em Apocalipse 12 não era apenas sobre eventos futuros distantes, era sobre uma guerra que acontece neste exato momento, em dimensões que seus olhos físicos não conseguem ver, mas que determina o rumo da sua vida, do seu futuro, da sua eternidade. 3 personagens principais emergiram desta revelação divina. A mulher vestida de sol, que representa Israel e o verdadeiro povo de Deus através dos séculos. A criança, que é Jesus Cristo, o Messias prometido que mudou o curso da história. E o dragão vermelho, Satanás, que foi derrotado no céu, mas ainda opera na terra com tempo limitado e ira total. Mas a revelação mais poderosa não foi sobre as identidades desses personagens.
Foi sobre a estratégia tripla que garante vitória absoluta contra as forças das trevas: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e o desprendimento da própria vida por Cristo. Esta não é informação teológica abstrata. É tecnologia espiritual comprovada em batalha cósmica. Funciona porque Jesus Cristo já venceu a guerra decisiva na cruz do Calvário. Sua morte pagou o preço completo pelos nossos pecados. Sua ressurreição confirmou sua vitória sobre a morte, o inferno e Satanás. Talvez você tenha chegado até aqui carregando o peso de anos longe de Deus. Talvez tenha se afastado dos caminhos divinos por dor, decepção ou simplesmente por escolhas erradas que foram se acumulando. Talvez sinta que é tarde demais, que fez coisas demais, que se afastou longe demais. Mas a verdade revelada em Apocalipse 12 é que Jesus Cristo venceu exatamente para pessoas como você. Ele derrotou Satanás, conquistou a morte e abriu um caminho de volta para casa. Não importa quão longe você tenha ido, não importa o que tenha feito, o sangue do Cordeiro é suficiente para limpar qualquer pecado. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já tinha Jesus em seu coração, mas esta mensagem tocou profundamente sua alma, comente amém, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta revelação poderosa. A guerra cósmica continua, mas agora você sabe de que lado está, você conhece a estratégia da vitória e tem a garantia de que o resultado final já foi determinado. Cristo venceu, Satanás foi derrotado e você é parte da vitória eterna. Até a próxima.